ninguém lembra seus nomes. Tetsu, Eu. qual é o seu sabor favorito de tinta souvenir? Cara, Branco Neve. Branco neve. Mas você sabia que tem um problema com a tinta amarela nos jogos? Eu não. Eu não sei nem sobre o que é esse vídeo. Ele apareceu nos meus recomendados e eu falei, mano, o que esse cara tá falando? Do que Justo. papo de esquisito é esse? Eu falei, tenho que assistir. Canal do Grifo EXZ. Cuidado que senão o HulkBR vai fazer uma série de vídeos sobre você, porque não dá pra farmar em cima, né? Salve pro HulkBR aí. Salve Liu Pequeno, lembra? Liu Pequeno? HulkXZ? É, foda. Caralho, aí eu puxei, hein? Aí eu fui. Essa aí é antiga, só os loucos sabem. Só os true de verdade sabem e os true comenta, sou peludo, entendeu? E os true também vai ouvir O Medo e a Fome. Muito bom, Exato. aliás. Bora que bora? Bora que dá-lhe na pimba na gorduchinha? Esse daí é da Copa do Mundo, hein? Puta, só os true hoje, hein? É um baco do balacobaco. O ano é de 2024 e a indústria de verdade. jogos tá meio que É pegando uma fogo. bosta. Tá um lixo, não tem um jogo bom que sai ultimamente, velho. Ah, tem o do macaco lá. Mano, assim, eu sei esse argumento, mas eu concordo, eu não lembro quem foi que falou, mas eu concordo com quem falou, que é tipo assim, é um jogo legal, mas assim, ano que vem ninguém vai lembrar que esse jogo existe. Ah, mas o pior é que eu sinto que os jogos que estão saindo, tipo, ultimamente, boa parte deles são assim, até os jogos bons. Puta, então, porque talvez eles não sejam tão bons assim, é que em comparação com o que tá saindo, eles são bons, entendeu? Cara, é que sei lá, É. eu sou uma pessoa que eu parei pra perceber que eu não consigo. Não é que eu não consigo, mas sei lá, pra mim não me desce AAA, tá ligado? Eu não consigo jogar assim, tipo, Sim. AAA. Porque, sei lá, só não Mas me isso conecta. acontece ao muito jogo, também tá porque os ligado? AAA são muito seguros hoje em dia. Eles não podem dar o luxo de fazer um jogo que vai perder dinheiro. O jogo tem que ser, tipo, garantia que vai vender, entendeu? Assim, Então é é que, sei complicado. lá, tipo. Mas, por Eu exemplo... gosto de jogo indie, tá ligado? O jogo indie dá mais carinho, assim, parece que. Sim. Porque eles mais não têm amor nada a no perder, negócio. justamente isso, entendeu? Você pega, tipo, o Baldur's Gate. Foi o último, tipo assim, AAA que saiu que é memorável, tá ligado? Eu me peguei, eu acordei esses dias e falei, caralho, que vontade de jogar Baldur's Gate de novo, tá ligado? E isso daí pra mim não acontece, mano, há, tipo assim, 5 anos no mínimo, tá ligado? Se você tem acompanhado as notícias por aí no mundo dos Vou games, começar o vídeo e já falar assim, ó, não conheço o mano aqui, mas gato, hein? Porra, bonitão, mano. Como que os caras falam? Boa pinta. Minha filha tá só... Mentira, não tenho filha. provavelmente sabe que tem muitas empresas grandes e pequenas sofrendo com demissões em massa. Tem devs de empresas grandes trabalhando sob condições abusivas. Tem estúdios e publishers inteiras sendo fechadas. E tudo isso enquanto os jogos em si estão ficando cada vez mais caros, beirando os R$500. Não, é Persona Alguns 3 até já- Reload é. Mas isso também é culpa do nosso governo, né? Vamos combinar. Não, mas Persona 3, por exemplo, aí de exemplo é realmente meio carinho mesmo, né? Mas em dólar ele é caro ou ele é o preço normal? Aí eu já não lembro direito, mas. Porque eu sei que muito desses preços abusivos, Star Wars não conta, porque Star Wars é publicado pela EA e é tipo assim, caro pra um caralho mesmo, porque a EA é uma vagabunda, todo mundo reclama até em inglês. Mas a questão do Persona, muitas vezes, é que tipo assim, a empresa não faz jogo regional. Não faz preço regional, tá ligado? É, que tipo, é mais ou menos a faixa de preço de jogo lá fora, mas assim, ainda é $70, né? Não, é carinho do mesmo jeito. Não, mas é que eu pego de base, por exemplo, jogos de Switch, porque assim, os jogos de Switch, como é que o ambiente do Switch se sustenta, né? Os jogos de Switch feito da Nintendo são muito caros. E eles falaram, pô, beleza, a gente não tem como se sustentar com esse ecossistema, porque vai dar igual, tipo, o Wii U, tá ligado? Que teve poucos jogos. A Nintendo eShop começou a abrir muito espaço para jogos indie. Por isso começou a aparecer, tipo, Stardew Valley lá, apareceu Risk of Rain, e um monte de joguinho menor, que aí você vai ver lá, é tipo, em vez de ser um jogo de R$300 no preço aqui do Brasil e $60 lá fora, acaba sendo, tipo, aqui uns R$50, R$40, 30 e poucos. Já chegaram lá. E tudo isso enquanto eles estão cada vez mais difíceis de produzir e ainda saem todos bugados, inacabados ou mal otimizados. Então depois de analisar o estado em que o mercado AAA hoje em dia tá, usando o meu cérebro de 84 de QI, eu decidi... De acordo com o Todinho, então, você é um NPC, né, cara? Você é um NPC. Aliás, apareceu um vídeo nos meus recomendados que eu separei pra reagir, mas eu não vou reagir agora, que é Todinho, você é um NPC. Porque Todinho dá view, entendeu? Então, assim, se as views dessa semana não tiver muito boa, vocês podem ter certeza que vai vir o vídeo do Todinho. Vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre talvez um dos maiores, Ele me lembrou que eu tenho que marcar de cortar o cabelo também, problema peraí. dos videogames na atualidade. Mas não, gente, eu prometi que ia deixar crescer, eu vou deixar. Eu só preciso ajustar, porque, ó, eu tô com uma bolota aqui atrás. Se não o maior problema dos videogames na atualidade. Tinta amarela. Quê? Como? Ué. Se você é gamer e você tá ativo na internet,
Meus pêsames. Isso significa que você é constantemente exposto a várias opiniões de pessoas aleatórias na internet sobre jogos populares. E o que acontece quando você bota um monte de gamers com raiva dos jogos que passam tempo demais jogando videogames, é que você também acaba sendo exposto a várias críticas sobre detalhes tão pequenininhos em videogames que realmente talvez nem façam sentido serem feitas, até um monte de gente começar a olhar para aquilo com tanta raiva que faz parecer um problema de verdade. O que não é, mas eu vou chegar nisso já já. Você provavelmente já deve ter visto algum post como esse, um screenshot de um jogo AAA com paredes, caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. Mas são jogos diferentes ou é o mesmo jogo? Meu Deus. Essa tinta Porque, tipo assim, se for o mesmo jogo, foda-se, tá ligado? A direção de arte, eles acharam que tinta amarela era pica. Agora, se um monte de jogo tá usando tinta amarela em ambientes abandonados, eu quero entender o porquê. Não, eu quero pegar e, tipo, ver ele cozinhar primeiro pra, tipo, ter a opinião, tá ligado? Eu só quero entender por quê, entendeu? tinta destaca objetos que o jogador pode interagir, ou um caminho que você pode seguir, como por exemplo no remake de Resident Evil 4. As caixas de madeira que você quebra pra pegar itens, ou até as escadas e janelas que você pode usar pra avançar no jogo, são todas pintadas de amarelo. Em God of War tem tinta amarela nos objetos que o Kratos consegue lançar o machado pra solucionar algum puzzle, e mais recentemente no Final Fantasy VII 2, a tinta amarela aparece de novo pra destacar partes que você pode usar pra escalar paredes. Mas o conceito da tinta amarela em videogames é algo que se tornou tão comum que as pessoas começaram a notar, talvez demais, assim, quando... Eu entendo porque a galera reclama, mas eu já passou uma coisa na minha cabeça aqui, principalmente na questão ali da escada do Resident Evil, que é um jogo escuro, tá? Eu já joguei jogos onde você tem objetos que você pode interagir e objetos que você não pode interagir e não tem distinção entre eles. Consigo lembrar algum de cabeça agora? Não consigo. Mas às vezes, assim, que nem a escada é uma coisa muito importante. E se o ambiente é escuro, que nem Resident Evil, essas coisas, pra pessoas que têm uns problemas cognitivos aí, tipo quem tem TDAH, assim, sabe? Não dizendo que, assim, pô, quem tem, né? Você entendeu? Às vezes essas coisas são difíceis de perceber. E você ter elas destacadas desse jeito ajuda. Aí você fala, mas aí é problema de quem tem... Vai se fuder. Eu tenho direito de jogar videogame também, vai tomar no seu cu. É aquela coisa, inclusão, caralho. Vai se fuder, seu merdinha. Se você é normal, o problema é seu. Mas eu acho que esse é o ponto mesmo também, porque, tipo... Eu também não penso nem só em questão de quem tem alguma questão, assim, mas... esses indicadores, eles deixam mais fácil para que a pessoa consiga pegar e, tipo, ir passando pelo jogo, né? Consiga fazer as coisas, não perca tanto tempo ou um tempo desnecessário nessas partes. E às vezes tem gente que chega cansado do trabalho, depois de um longo dia, tá com a vista cansada, Exatamente. Tá tudo torto lá. O cara só quer jogar o joguinho na moralzinha com o cérebro desligado, mano. Os gamers começam a notar alguma coisa demais. É aí que eles começam a reclamar. As pessoas meio que começaram a se irritar um pouco com esse padrão de ter caixas, escadas, paredes pintadas de tinta amarela. E algumas pessoas até argumentam que isso era como se o jogo estivesse insultando a inteligência do jogador. Mas tá meio preguiçoso, né? Vamos combinar, né? Tem outros jeitos de fazer, não precisa ser tinta amarela, né? É que, tipo, eu acho que o amarelo ele é mais destacado, mano. Não, eu entendi, mas porra, mano, assim... Também tá meio preguiçoso, vamos combinar, né? O This Way ficou meio paia mesmo. Tipo assim, eu acho que combina com os ambientes. Tipo, com God of War Ragnarok, eu achei totalmente sem sentido a merda na tinta amarela, tá ligado? Da pessoa de conseguir solucionar problemas por conta própria. E até virou meio que um meme você dizer que protagonistas de jogos não conseguem fazer nada se não tiver nenhuma tinta amarela dizendo o que eles têm que fazer. Eu nunca vi essa problemática. E um ponto que eu, pelo menos, acho um pouquinho válido que as pessoas começaram a falar é que isso causa uma certa quebra de imersão. Até porque realmente não faz sentido que num vilarejo abandonado, numa ilha espanhola, no meio do nada, os únicos habitantes daquela ilha, que são aldeões zumbificados, convenientemente pintaram as janelas, as escadas e as caixas que tem loot de amarelo. Ou sei lá, vai que eles são só muito educados mesmo. Então hoje, pra esse vídeo, eu quero meio que discutir com vocês sobre como que esse debate surgiu em primeiro lugar, sobre como essa sinalização em game design ou só dar um highlight, tá ligado? Nos últimos anos. E também o porquê desse debate da tinta amarela, por mais... Não um highlight, mas talvez, tipo, mostrar uma setinha meio, tipo, transparente. Eu lembro de jogo antigo que tinha setinha, nunca foi problema, tá ligado? Mas é que, sei lá, eu acho que ainda também tira um pouco da imersão, tá ligado? Ou apareceu aqueles negócio no canto da tela, tipo, aperte X, tipo, e o que dá pra apertar X aparece no canto da tela só, sabe? Talvez, ok. Então, sei lá. Inútil e estúpido que ele pareça ser, na verdade, acaba levantando algumas questões sobre acessibilidade e game design que eu acredito que são importantes de se discutir.
Agora, antes da gente discutir o porquê que a tinta amarela existe, é muito importante a gente entender que, para um game designer, é muito importante que a interação entre o jogador e os elementos e o ambiente do jogo seja completamente intuitiva. Porque se o jogador não sabe o que ele precisa fazer ou tem uma dificuldade de entender o que acontece, o design do jogo pode ser ruim. E essa tinta amarela é, na verdade, um dos milhares de exemplos diferentes de um conceito de game design que é muito importante. Sinalização. É uma técnica de design que te ajuda a guiar os jogadores de uma forma que seja mais diegética, que é basicamente de um jeito mais imersivo no mundo, ou de um jeito que seja mais incorporado no ambiente que você tá. Ao invés de, por exemplo, você botar na HUD do jogador um indicador que brilha, ou um marcador no minimapa, ou numa bússola. Então, por exemplo, se você tem um barril que é explosivo, você precisa indicar pro jogador que se ele mexer com aquele barril, vai dar merda. Então eles geralmente são coloridos de vermelho, ou tem algum símbolozinho ali que tem tipo, explosão, você atirar vai dar merda. Um outro exemplo seria uma passagem secreta que acontece quando o jogador quebra uma parede, e daí a parede tem algumas rachaduras ou algumas marcações que indicam que ela é frágil. E os desenvolvedores de jogos fazem esse tipo de coisa toda hora pra qualquer mecânica de videogame, não só necessariamente um caminho que você tem que seguir ou caixas que você pode quebrar. E eles fazem esse tipo de sinalização de muitos jeitos diferentes. A tinta amarela é só um deles. Às vezes é só uma coisa que é colorida ou iluminada de uma forma diferente, que acaba naturalmente se destacando do ambiente e atrai sua atenção. Eu não sei exatamente por que eles usam tanta tinta amarela especificamente. Com certeza deve ter algum estudo aí sobre teoria das cores mas eu sou burro, eu não sei disso. Mas eu acho que a razão pela qual a tinta amarela tem aparecido tanto em jogos AAA mais recentemente, e especialmente pra sinalizar coisas que pareceriam óbvias pra alguém que joga videogame faz muito tempo, é porque jogos têm ficado muito mais visualmente complexos. Jogos AAA têm gráficos ultra realistas, cheios de detalhe, até o pentelho do peito esquerdo do Peter Parker tem um modelinho. Então, em jogos AAA tem muita informação visual que o seu cérebro precisa processar. Então fica muito difícil você distinguir por completo o que é um cenário e o que é um objeto interagível. Não, e eu vou dar a minha experiência. Eu tenho essa dificuldade desde que eu era criança, tá ligado? Tipo, pra mim é bem complicado às vezes, sabe? Tipo... e por isso eu acho bom, tá ligado? Eu acho útil, sabe? Um jogo que a gente tava até conversando esses dias que eu não consigo jogar, por exemplo, é Rainbow Six, tá ligado? Sim. Porque Rainbow Six tem tanta coisa acontecendo e é tudo tão sóbrio, faz sentido essa palavra? Sóbrio? Que eu não consigo distinguir as coisas no jogo. Tipo, pra mim é muito difícil entender o que tá acontecendo. Eu posso dar um exemplo comigo também, velho. Manda. Pra ter uma ideia, né? Eu jogo Valorant e tal, etc. Mas eu não consigo jogar CS. Mas não é porque, tipo, a mecânica do jogo e tal. É porque, pra mim, eu só acho que é tanta poluição visual que, tipo, eu só não consigo destacar as coisas pra mim, tá ligado? Isso que CS é até que limpinho, né, mano? Ai, mas aí a culpa é da geração de merda aí. Vocês são retardados, vocês que não prestam atenção. Mano, tá bom, você é super-humano, velho. Seu QI é de 125, beleza, legal pra você. Sai do vídeo. Pô, ainda assim você tá coçando o saco assistindo YouTube e não tá descobrindo a cura do câncer, né? Então, vai lá, senta lá. Vai lá usar sua supervisão pra, sei lá, salvar um gato de uma árvore, pra, sei lá, comer Pra ilustrar um pouquinho melhor o que eu tô querendo falar, vamos comparar o Resident Evil 4 original com o remake mais recente que saiu no ano passado. No original, dá pra você ver que é tudo mais claro, mais contrastado. As caixas que você pode destruir e os objetos que você pode interagir e você pode pegar se destacam do ambiente porque eles são iluminados de forma diferente do cenário. Até porque na época do desenvolvimento desse jogo não tinha um sistema de iluminação global que era muito efetivo pra iluminar todos os objetos de uma sala, por exemplo. Então eles tinham que improvisar fazendo a iluminação do objeto ser feita ali mesmo, mas obviamente ele ficava se destacando. Então, na verdade, eles usavam essa limitação como uma vantagem porque a sinalização ficava mais clara sem necessariamente quebrar a imersão. Um outro exemplo disso é como no Final Fantasy VII original, o background é pré-renderizado e os NPCs, os elementos e os inimigos que você conseguia interagir com eram renderizados em real time, mas daí se a gente for pra agora e olhar o Resident Evil 4 Remake, tudo parece meio que se mesclar com o cenário, é muita informação visual, é tudo cheio de detalhes e simulações de partícula e física, o que por um lado é bom porque jogos ficaram mais realistas e mais bonitos por consequência, mas por outro lado é ruim porque acaba sacrificando aquela claridade visual que jogos antigos tinham. O que eu tô querendo dizer com isso é que conforme videogames foram evoluindo e o processamento gráfico e a tecnologia foi evoluindo, esses jogos AAA com muitos detalhes visuais e gráficos complicados foram precisando de uma atenção um pouco mais diferenciada e sutil
pra sinalização, que de novo é um aspecto fundamental em game design. Você precisa ensinar o jogador visualmente o que ele precisa fazer pra avançar. E eu não sei exatamente qual foi o primeiro jogo a incluir a tinta amarela, acho que talvez em Uncharted, mas eventualmente a tinta amarela acabou se tornando uma solução generalizada para um problema que todo desenvolvedor de jogos enfrenta: comunicação efetiva. E assim, é claro que existem outras formas fora tinta amarela para você comunicar esse tipo de coisa em jogos. Acho que um bom exemplo disso é como Ghost of Tsushima faz essas coisas. Aqui você é meio que guiado pelo vento e as folhas, é um detalhe bem da hora. As paredes que você escala têm algumas protuberâncias que naturalmente se destacam do resto do cenário, sem parecer que... Eu acho que isso poderia ter sido feito aqui. É porque o do Final Fantasy eu achei muito feio, a tinta amarela no penhasco. Eu achei bem feio, eu acho que é o que mais me incomodou até agora. O jeito que poderia ter sido resolvido é que nem aí, fazer a protuberância ser maior, tá ligado? Sim. Se você visualmente falar aquilo ali dá pra se pendurar, você tenta se pendurar, entendeu? Acho que faz sentido. É que aí eu acho que é um problema de design. Tipo, essa discussão inteira é um problema de design enorme, tipo, porque comunicação e tudo mais, nesse sentido, é design, tá ligado? Eu não sei, eu acho que eles encontraram uma solução padronizada pra um problema que, tipo, várias vezes aparece de forma diferente, tá ligado? Alguém chegou lá e botou tinta branca. Mas às vezes é só mais fácil e indiferente pra maioria dos jogadores quando os devs escolhem colocar uma tinta branca ou uma amarela por ali, mesmo que não faça muito sentido narrativamente. E pra ser bem sincero, eu não me incomodo com esse tipo de coisa. Até porque criar um jogo é muito complicado, especialmente AAAs, em que você tem vários times E pensando a de última forma coisa que você diferente. se importa é justamente com a tinta, né? Você quer saber de jogabilidade, os props como estão, tipo, história, narrativa, dublagem, movimento. Porra, mano, eu acho que o caixote não tá muito visível pro jogador. Mano, bota tinta, foda-se, tá ligado? Tipo... Então, não, tipo, sei lá, criar jogo é muito complicado, né? Não, mas, tipo, dá pra facilitar isso fazendo o curso todinho. Opa, faz o curso do Todinho aí, gente. Vocês vão aprender como fazer jogo assim, ó, nota 10. Obrigado, Todinho. Comentem aí embaixo. Obrigado, Todinho. Na programação, no level design, na arte, e às vezes procurar por jeitos muito específicos de unir todos esses aspectos de uma forma que conversa perfeitamente com a narrativa do jogo, sem quebrar a imersão do jogador, às vezes só não vale o esforço. E eu acho que uma das coisas que as pessoas que são contra esse tipo de coisa têm que meio que lembrar... Mano, eu queria muito fazer esse efeito aí em algumas coisas que eu faço, mas infelizmente eu sou usuário de Sony Vegas e eu preciso de um plugin pra fazer o Posterize Time. E o Luffy não tá me ajudando com as instalações, entendeu? Tipo, É foda, mano. ele demora tanto pra achar o One Piece, uma hora eu vou conseguir, entendeu? E aí eu vou spamar esse efeito aí das coisas tremulando em tudo. Vai até em você, vai ficar Nossa, você minha tremulando. webcam vai ser eu tremulando assim. Vocês vão ver. O vídeo vai aparecer Todo embaixo d'água. videogame que é lançado é sempre testado. Às vezes por grupos de, 1000 pessoas. E sempre vai ter uma parcela daquelas pessoas que tem uma dificuldade muito maior de saber o que tem que fazer. Então qual que é o real impacto de ter uma tinta amarela ali pra guiar os jogadores que não têm a mesma capacidade cerebral que você? Os devs desses jogos já têm que se preocupar com entregar jogos com foco demais em gráficos ultra realistas, entupidos de conteúdo e detalhe, o que já desnecessariamente aumenta o escopo e a complexidade do desenvolvimento desses jogos AAA, que ainda tem que ser feito num ciclo de desenvolvimento de 1 ou 2 anos, o que acaba resultando em condições abusivas para essas pessoas que colocam toda a sua paixão e esforço em jogos para pessoas que não pagam elas direito. O que eu tava falando mesmo? Tinta amarela. Olha, eu entendo Tinta como amarela. as pessoas podem olhar pra esse tipo de coisa e pensar que é hand-holding excessivo, quebrando a sua imersão e te puxando da experiência só pra te dizer aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Mas o que é meio irônico sobre isso no é God of que War fica essa feio, tá? é justamente a razão pela qual os devs procuram por formas diegéticas, tipo tinta ou objetos de cores diferentes dentro do jogo, ao invés de, por exemplo, elementos da HUD ou a maldita visão de detetive que tem no The Witcher ou em Batman, que deixa o jogo todo feio e horroroso. A não ser que o seu personagem, por alguma razão dentro da narrativa do jogo, tenha, sei lá, um visor ultra futurístico ou uma armadura de display que nem a de Dead Space, não faz sentido que a Lara Croft consegue ligar uma visão do nada que consegue contrastar os objetos importantes que tem naquele lugar. Ou que, por exemplo, no Skyrim você tem uma bússola constante que fica aparecendo em cima da sua cabeça com um monte de setas apontando pros pontos de interesse. Então, de verdade, eu acho que Aí eu discordo um pouco, porque, tipo, na narrativa você é um explorador no Skyrim, né? Faria sentido que você carrega uma bússola e um mapa o tempo todo, tá ligado? Você só tá resumindo o processo pra você não ter que ficar vendo a merda do mapa, entendeu? o único problema da tinta amarela nos jogos é que visualmente, mesmo que ela se encaixe na estética do ambiente do jogo, geralmente não faz sentido que ela esteja ali. Mas pra ser bem sincero,
Eu não entendo muito bem o porquê que isso é um problema, pelo menos para alguns jogos. Eu acho que essa crítica à quebra de imersão e quebra de design da tinta amarela faria mais sentido para jogos em que o objetivo é você se perder e explorar o mundo por conta própria. Por exemplo, Breath of the Wild. É um jogo que te recompensa por tentar coisas que não são imediatamente aparentes a você e que te recompensa por explorar cada cantinho. Claro que ele tem o próprio jeito de sinalizar pontos importantes no mapa, mas tudo isso é explicado diegeticamente no mundo. Mas daí seria realmente muito estranho se toda puzzle de Korok fosse destacado com um pedaço de tinta amarela passada no chão. Mas daí em jogos como Resident Evil 4, por exemplo, que foi muito criticado por ter incluído bastante dessa tinta amarela, o jogo é sobre você manusear recursos, sobre você avançar pelo mundo, sobre você atirar, esfaquear e dar suplex em zumbis. E eu prefiro muito mais usar meu cérebro de Goblin pra focar em fazer isso, do que ficar tentando descobrir qual caixa tem loot que vai realmente ser útil pra mim, ou qual das escadas que vai me levar pro final do jogo. Então acaba que na maioria das vezes a tinta amarela é uma solução que não interfere no design do jogo. E por mais que esteticamente a tinta amarela seja bem feia, assim, é horrorosa mesmo, eu acho que esse tipo de sinalização funciona muito bem em jogos específicos, e eu geralmente acho que as pessoas que se incomodam com a tinta amarela não deixariam de jogar um jogo que elas curtem só por causa disso. Mas com certeza tem não. um porém. A parada é que a sinalização diegética em jogos que usa a tinta amarela como um conceito é meio que uma solução band-aid pro problema. Porque por mais que ele solucione uma parte do problema, ainda tem aquele bagulho da imersão. Então, uma solução perfeita para esse problema seria implementar uma sinalização diegética que o jogador não percebe. E tem muitos jogos que fazem isso muito bem, mas eu quero focar especificamente em dois: Portal e Half-Life. Agora, tá bom, a Valve já foi mamada até a estratosfera aqui no YouTube por causa do seu level design genial e por ter criado alguns dos jogos mais influentes da era moderna. Só pra esquecer que eles têm a capacidade de fazer isso e voltar com um MOBA cópia de Overwatch. Ah, mas teve Half-Life Alyx também. Assim, nosso amigo tá viciado em Deadlock, tá? Isso é verdade. Tem um amigo que tá viciadaço, assim. Eu acredito que ele não seja ruim o jogo, entendeu? Eu não tive interesse. Mas imagino que se eu jogasse eu gostaria. Esse pá que vai ter Half-Life 3 daqui a pouco também, né? Enfim, um dos jeitos que Half-Life e Portal te indicavam o lugar que você precisava ir no jogo era te colocando num ambiente que era mais escuro. Pô, aquilo ali foi inteligente, né? A caixa que quebrava tinha uma etiqueta. Então, isso é legal. E caixas teriam um selo, talvez, Sim, um adesivo. E mal iluminado. E depois colocando uma fonte de luz lá na frente pra indicar o caminho que você tem que ir. Isso é bom porque tem, tipo, várias razões pra você justificar uma fonte de luz existindo ali, mesmo que seja convenientemente apontada pra um lugar específico, sem que o jogador questione. E especificamente nesse ambiente meio distópico, pós-apocalíptico que esses jogos se passam, é fácil você só aceitar que aquilo ali é uma parte natural do ambiente do jogo. Mas tem exemplos que até quando a sinalização é óbvia, ainda faz sentido. Pô, Half-Life literalmente usa tinta amarela como forma de sinalização. Tem um monte de caixas de munição e vida que são guardadas em vários lugares ao redor dos níveis, e o caminho pra elas é indicado por esses símbolos de lambda. Mas faz sentido esses símbolos estarem aqui porque eles foram deixados lá pelos seus aliados. Em Portal, por exemplo, você tá passando por várias câmaras de teste da Aperture Science. Então faz sentido que você veja placas com ilustrações explicando cada mecânica do jogo, ou que todos os botões no chão tenham rótulos, ou até mesmo que tenha essas linhas coloridas que são óbvias, que indicam aonde você tem que ir. E tem até algumas partes dos níveis que estão cheias de grafite no chão e nos tetos, que servem como mensagens e indicações para partes específicas do jogo, que faz sentido de estarem lá, porque você pode concluir que elas foram deixadas lá por outros testadores que passaram por aqui antes de você. Então esse tipo de sinalização em Half-Life e Portal não é só efetiva, como também contribui para a elaboração da narrativa que o jogo quer te contar, porque esses jogos te dão contexto para sua existência. Então eu acho que dá para concluir que todo esse debate ao redor da tinta amarela em videogames e sinalização diegética óbvia é um resultado de desenvolvedores de jogos querendo implementar esses elementos de sinalização de forma mais natural no mundo, mas não sabendo muito como fazer isso de uma forma Porra, mas o barril já é vermelho, por que tem tinta amarela no barril que já é vermelho, mano? Que porra, esse me irritou. Caixa na narrativa do jogo. Eu pessoalmente prefiro que jogos me guiem pela estrutura do level design, como em Dark Souls, ou pelos elementos da arte e iluminação, do que só um monte de tinta de cor amarela que não faz sentido de estar lá. Mas de qualquer forma, a sinalização em jogos é algo muito bom e na real todo mundo precisa e gosta de saber o que é pra você fazer em jogos. E de novo, tem uma razão boa. Nesse jogo aqui funciona bem, porque, tipo assim, não tem corda no ambiente. Essa escada
escada é feita com corda, ó, tá vendo? E a corda Sim, destaca. faz sentido. Faz sentido. Você poderia fazer as escadas do Resident Evil serem de material mais claro do que, tipo, o metal ali é metal escurão, faz um metal cinza clarinho pra ficar as escadas, né? E de novo, tem uma razão boa pela qual esses game devs colocam tinta amarela nos seus jogos. E provavelmente é porque durante os playtests tiveram muitos jogadores que tiveram dificuldade de descobrir o que eles precisavam fazer. Então eles concluem que não tem problema você ajudar os jogadores que não têm essa capacidade de dar um empurrãozinho pra eles. Eu sou esses jogadores. Mas e você, hein? O que você acha sobre a tinta amarela nos Já jogos? falei tudo que eu acho aqui. A gente já falou Muito tudo importante, aqui, né? Mas... Sabe, pra ser sincero, toda essa discussão me fez refletir um pouco sobre como crítica de videogame ficou algo tão meio saturado Chato, e insuportável. estagnado, sabe? Parece que a gente tá começando a pensar tanto sobre isso que a gente tá começando a notar coisas em detalhes que nem eram pra ser tão importantes assim. Mas isso também talvez seja um indicativo de que o público gamer tá aumentando e também do quanto que videogames estão evoluindo. Muito obrigado, membros e membros Mas não gamers necessariamente isso é legal, porque o público... Não é que o público tá aumentando, o público tá mais chato mesmo, né? que estavam passando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das pixel arts que eu fiz pra vocês também. Se inscreve, Caralho, deixa o que cara like fofo. e compartilha com algum amigo seu que é nerdola sobre videogames também. Compartilhe Muito obrigado com por todos os meus assistirem até amigos aqui. agora. Até a porque todos próxima. que e assistem se meu cuidem. canal são meus amigos. Falou. Menos você, João. Pau no seu cu, João. Mas é isso, Tetsu. Alguma consideração final sobre tinta amarela? Cara, eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei, tá ligado? É um problema... É realmente o que ele também falou lá, é um band-aid. Acho que eu vou comprar um galão de tinta amarela e vou colocar marcado em todas as portas da minha casa, tipo, que elas são interativas. Eu vou pintar meu mouse, meu teclado também. Fazer isso também, tipo assim, de qualquer jeito, tá ligado? Só tipo um rastro, assim, sei Sim, lá. assim, as portas dos armários eu vou deixar com, tipo assim, quando a visita vem, pra saber onde tem os copos, os que tem os copos, essas coisas eu vou deixar com a tinta amarela. Porque a visita vem, só abre o que tem o copo, entendeu? Não fica mexendo nas Exato. coisas e não vão descobrir o cadáver que tá no meu armário da cozinha.